Queridos amados irmãos, é um prazer imenso poder estar compartilhando esse momento de nós cultuarmos a Deus juntos. Isso é impagável, isso é maravilhoso. Não tem como nós vivermos sobre essa terra sem nós reverenciarmos aquele que nos deu tudo, aquele que nos deu a vida e nos proporcionou redenção, que nos proporcionou vida eterna. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. Irmãos queridos, eu tenho um texto que está no livro de Colossenses. Você pode pegar a sua Bíblia, abra no livro de Colossenses, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Livro de Colossenses. Queridos amados irmãos, à medida que você vai abrindo, achando a carta que o apóstolo Paulo escreve, e se localizando no capítulo 1 e ao mesmo tempo ficando de pé para nós lermos o único versículo, depois a gente decorre em todo o texto. Eu queria fazer menção, queridos amados irmãos, você sabe que nós vivemos de forma diferente no que tange as contribuições dessa igreja, mas ainda assim acredito eu que todos os membros dessa igreja é responsável pela coletividade. Todos nós somos responsáveis, né? Todos nós. E nós temos ali perto daquela caixa, daquela caixa, não é caixa, aquela coisa de água ali, de água, nós temos uma caixa de madeira que vocês têm a liberdade de poder fazer as suas contribuições, seja no início do culto, quando vocês entram, ou no final do culto. Você tem liberdade de poder dar a sua contribuição. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O livro de Colossenses capítulo 1, versículo 9, por favor. Versículo 9, a palavra de Deus, ela diz assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Só a parte B do versículo 9. Eu quero ler novamente. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. Nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, ela produz em nossas vidas fé. A fé, Senhor, para nós construirmos uma vida voltada ao Senhor. A fé, Senhor, para vivermos nessa terra. A fé para agradar o Senhor, como diz o livro de Hebreus. A fé, Senhor, para produzir, Senhor, a partir de então, uma aproximação da graça e do sacrifício de Cristo Jesus é a fé. Senhor, e nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida deve ser pela fé. Nós entendemos que a fé, Deus, ela precisa ser vivida por cada um de nós. Então, nós entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, então damos crédito à Tua palavra, examinamos a Tua Escritura e permitimos, Deus, que a Tua palavra gere em nossa vida tudo o que ela propõe a fazer, nos exortar, nos redarguir, nos corrigir em toda a justiça. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, queremos ser melhores, Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, podem se sentar, fiquem à vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, deixa eu tentar trazer a vocês algo que acontece muito em muitas, a diferença um pouco entre a perspectiva de algumas igrejas. E nós entendemos que a oração
nós entendemos que a oração é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. A oração é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Hoje eu falei para uma pessoa: por que você ora? Se Deus já conhece a sua necessidade antes mesmo de você pedir. Bom, isso é o escrito bíblico, é isso que diz a Escritura. E essa pessoa ficou parada e não soube responder. E eu disse para ela, você ora para se relacionar com Deus. Você ora para entender a vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós partimos desse pressuposto, até o que Paulo escreve nesta carta aos Colossenses, a gente entende plenamente de que tipo de oração ou que tipo de menção diante de Deus é feito em favor dos nossos irmãos. Porque nós oramos a Deus, relacionamento, mas ao mesmo tempo nós nos enchemos de compaixão pelaquele que Deus pode ajudar. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós nos enchemos de compaixão por eles, nós nos enchemos de afeto. Uma forma de você de você saber que alguém se importa contigo é saber que alguém está orando por você. A oração, ela faz isso. A oração, ela move esse relacionamento e ele nos aproxima para nós entendermos um pouco mais da vivência cristã, da vivência piedosa que nós precisamos ter. A oração, ela nos dá esse entendimento ainda maior. Mas a oração, ela não é um ato isolado da vida cristã. A oração, ela não é um ato onde a pessoa se tranca no quarto por 2 horas e ora fervorosamente por 2 horas no quarto e diz para si mesmo: já cumpri com a minha tarefa diária, agora eu já posso fazer as minhas coisas. Isso é religião. A oração, ela propõe um relacionamento diário, um relacionamento contínuo diante de Deus. É certo que é importante que você tire momentos para você meditar, para você orar, mas se resumir a oração na condição de que você cumpriu a sua tarefa, isso é religião. É o que nós damos para Deus, religião. É a iniciativa humana dar para Deus religião. Mas nós entendemos que o que Deus ele recebe de nós não é religião. O que Deus de fato recebe de nós é relacionamento. Afinal de contas, tem uma frase que eu acho ela muito interessante, que essa frase diz que Deus ele está mais interessado na atitude do nosso coração do que às vezes em nossas próprias palavras. Essa frase muito antiga, faz parte de um folheto de evangelismo, mas essa frase ela mostra exatamente que a nossa associação com Deus, ela precisa partir do pressuposto que o nosso coração se envolve naquilo. O nosso coração, a nossa vida precisa se envolver naquilo, não é da boca para fora, não é as vãs repetições, como diz o texto bíblico, né? Não é porque você vai orar muito que você vai ser
ouvido por Deus. Não funciona assim. Esse é o texto bíblico. Mas o que Paulo fala sobre oração para os irmãos é exatamente o que eu quero trazer à tona. Qual é a preocupação que nós devemos ter uns para com os outros? Qual é a preocupação, afinal de contas, para nós intensificarmos ainda mais a nossa relação com Deus, mas também com os nossos irmãos? E aqui, essa carta, ela dá uma pequena fagulha da intenção ou do escrito bíblico, do ensino que o apóstolo Paulo deixa para a gente. E eu quero hoje poder decorrer em todo esse capítulo, quer dizer, não todo ele, mas parte do capítulo 2, também traz umas pérolas maravilhosas. Por favor, versículo 1 do capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tens por todos os santos, por causa da esperança em que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir, começa aqui, por favor, e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo que possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Como nós oramos pelos nossos irmãos, como nós atribuímos a nossa preocupação para uns com os outros, como fazemos isso? Você sabe como oramos? Você sabe qual é a nossa preocupação? É assim: Senhor, não deixe que o irmão adoeça. Senhor, o irmão está passando necessidade financeira, cuida dele. Nós oramos às vezes quando estamos nos alimentando, aí nós fazemos menção dos amados irmãos, do órfão, da viúva, que Deus dê para eles o pão nosso de cada dia. E oramos para que nenhum mal aconteça, oramos para que a pessoa ela seja guardada por Deus.
E até lembramos de tantos salmos que diz que não tropece em nenhuma pedra, como o texto que Jesus, de alguma forma, não quis usar lá no deserto, quando o próprio diabo usou como pretexto para ele se apegar ao benefício de Deus para a sua vida. Irmãos, não é mais ou menos assim que nós queremos o bem-estar do nosso irmão? Queremos que o irmão vá bem, queremos que o irmão ele não adoeça, que ele tenha uma vida próspera, financeiramente estável. Mas, irmãos, vocês leram o texto comigo? Vocês leram comigo? A preocupação do apóstolo Paulo não era nada disso. A preocupação do apóstolo Paulo para uns, para com os outros, era saber que todo mundo estava caminhando em Cristo, que todo mundo estava firme no conhecimento do Evangelho, todo mundo, independente do que está passando na terra, mas está firme, sabe, que os seus pés eles não desviem do caminho da luz, e que eles possam ser iluminados a cada dia, e que a preocupação do apóstolo Paulo é extremamente espiritual. Nós às vezes temos a nossa mentalidade muito voltada para aquilo que é humano, porque nós sentimos na nossa carne. Se eu for ler novamente, você percebe que em momento algum ele cita alguém que está perseguindo, né? Alguém que está fazendo, não, a oração que ele faz para com os irmãos que ele admira, para com os irmãos lá, ele sempre diz que eles devem crescer na vontade de Deus, no conhecimento, sabedoria, que eles sejam esclarecidos. Irmãos, nós precisamos voltar a nossa consciência, voltar a nossa perspectiva, nossa percepção daquilo que de fato deve ser o ato precursor de nossa vida, que é o espiritual. Tem muitos irmãos que têm medo de ser pobre. Tem muitos irmãos que têm medo de faltar algo na mesa dos seus filhos. Tem muitos irmãos que têm medo de alguma forma de faltar algo. Mas oxalá se esse mesmo medo fosse, eu tenho medo de não buscar Deus, eu tenho medo de parar de ler a palavra, eu tenho medo, não tem esse tipo de medo, mas tem medo de coisas humanas. O que nós precisamos é ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que nós precisamos, queridos amados irmãos, é estar em Cristo. Em Cristo. Eu já falei isso, mas eu vou falar novamente. Qual é a sua motivação? Você é motivado todos os dias pelo quê? Pelo aquele tapinha na costa que o seu esposo ou esposa dá? Aqueles elogios? Que está bonito, que está elegante, ou que está... Que tipo de motivação você tem na vida? Se a sua motivação depende de outra pessoa, então, infelizmente, você ainda não conhece a Jesus. E eu quero te apresentar a Jesus. Jesus é aquele que rege a nossa vida e o nosso dia. Nós levantamos todos os dias entendendo que é Ele que é a nossa motivação de inspiração diária. Eu lembro de um filme que nós vimos aqui, esse filme, e esse filme falava que alguém estava doente, extremamente doente, e alguém foi visitá-lo, e essa pessoa doente falou para aquele que foi visitar a seguinte coisa, ele disse: qual é a sua identidade? Quando se trata de você, me fala um pouco de você, da sua identidade. Eu sou um professor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele começou a falar dele, de todas as coisas, menos
que ele era um cristão. Ficou lá para trás. Parece que aquele homem, naquele filme, ele estava interpretando exatamente essa perspectiva. Aquela que nós renunciamos àquilo que é espiritual, simplesmente pelos prazeres terrenos. E por que fazemos isso, irmãos? Por que renunciamos coisas tão preciosas? Por que nós fazemos isso? Além da fragilidade humana ainda que está sobre os nossos corpos mortais, nós somos levados todos os dias a nos aproximar de Deus. Todos os dias nós precisamos de Deus. Entenda isso. E cada dia que passa, você precisa entender que você precisa de mais de Deus hoje do que precisar de ontem. Você precisa mais, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos que nós somos pequenos e precisamos ainda mais dele. É assim que funciona. É algo que vai só intensificando. Mas eu quero voltar para o texto. Logo depois da onde nós paramos de ler, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Eu quero ler, por favor, leia comigo a partir do versículo 15. Paramos no 14, versículo 15, ele diz assim: lembrando que tudo o que o apóstolo Paulo falou aqui, ele aponta para o versículo 13, versículo 14, ele aponta para Cristo, para o sacrifício. Mas ele diz, mas olha, ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Tudo isso foi por causa do sacrifício. Tudo isso foi para que a gente entendesse o poder, a importância do sacrifício. Mas eu quero, por favor, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda ou de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Do versículo 24 em diante, ele fala sobre o trabalho dele e o esforço dele pela igreja. Mas tem algo: se toda a nossa construção está no sacrifício, então toda a nossa construção está em Cristo. Nada além do Cristo, está em Jesus.
Aí o apóstolo Paulo, ele traz uma outra preocupação, porque as pessoas estão colocando Jesus mais alguma coisa. Eles estão colocando Jesus mais o legalismo, que é exatamente sobre isso que eu também quero falar. E um dos legalismos é aquilo que deveria nos aproximar de Deus. As pessoas usam esse artifício como legalismo diante de Deus, que é a oração. A oração para muitos é uma chave, é um fim, a oração ela não é um meio, para muitos a oração é um fim. Se eu orar, o negócio acontece. A oração, queridos, é só o meio. A oração é meio, a oração não é fim. Assim como tantas outras coisas, o meio evangélico, ele tem trazido para o seu contexto algumas construções de legalidade. E esse legalismo, ele preocupa, porque nós somos tidos como religiosos, mas nós não podemos viver o legalismo religioso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir de forma de que as nossas ações religiosas sejam a suma daquilo que nós queremos. Não tem pessoas que fazem campanhas como se a campanha fosse produzir em Deus ou produzir no homem a condição que Deus pudesse fazer. Eu não sei se eu fui entendido, mas é como se a campanha forçasse Deus para fazer alguma coisa. Nem campanha, nem oração, nada força a Deus. Deus é soberano. Oxalá se a nossa vida fosse uma campanha infindável de oração, o resto da vida em uma campanha de aproximação de Deus. Mas eu quero ler a parte de legalismo, capítulo 2, por favor, queridos. Capítulo 2, versículo 6. Porque o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é tomar o pão e comer o cálice. Falei ao contrário. Não é comer o cálice, é comer o pão e tomar o cálice. O que nós vamos fazer aqui é um símbolo de algo extremamente poderoso, que modificou a nossa existência através do favor de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós entendemos claramente o Cristo e o poder daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então é graça. Mas eu quero ler com os amados versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Eu estava falando com uma pessoa, a mesma pessoa que eu mencionei. Eu estava falando que diz que a suma da vida é Cristo. A suma da vida é Cristo e o norteador para o nosso relacionamento é a Escritura. Nada que desabone a Escritura, nada deve ser considerado.
A Escritura é o nosso manual. A Escritura é a construção que Deus deixou para nos conduzir. Então, é a Escritura. E tudo que não está de acordo com a Escritura, as pessoas usam às vezes para trazer legalismo, tradições humanas, formas que os homens usam para produzir uma falsa espiritualidade. O que nós precisamos entender, versículo, por favor, ainda versículo 9, eu só quero ler esse texto e nós já vamos ceiar. Pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou a relação de alguma festividade religiosa, ou celebração de luas, ou de dias de sábado, porque todas essas coisas são apenas sombras das que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É o que nós precisamos, queridos, Cristo. O desespero deve estar no seu coração por causa de Cristo. A sua vida, ela deve palpitar por causa de Cristo. Você deve respirar por causa de Cristo. A sua existência é por causa de Cristo. Nada do que você faça, coma ou beba, ou faça qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Nós estamos nessa terra, irmãos, para cumprir com o propósito de Deus, para dar glória e honra a Ele. Mediante o ensino da Escritura, nós somos conduzidos para Ele. Nós não podemos chegar no nosso último dia, no leito de morte, arrependido porque nós não tínhamos feito o que nós deveríamos fazer, não tínhamos vivido o que deveríamos viver. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos a oportunidade sempre de cumprir com o propósito de Deus nessa terra, de poder glorificar o nome dEle, de poder dar honra, glória e louvor ao seu nome através do que pensamos, através do que fazemos, através de como agimos, através do que possuímos. Essa é a sua vida em Cristo, essa é a minha vida em Cristo, e é dessa forma que nós vamos glorificá-lo com tudo que somos, com tudo que sentimos, com tudo que possuímos. Amém, queridos? E que a nossa preocupação, a preocupação elementar da nossa vida, esteja concernente ao espiritual. Nós precisamos nos desligar um pouquinho deste mundo, irmãos, ou mesmo nos desligar completamente, cortar
o cordão umbilical que de alguma forma ainda nos alimenta de forma indireta, mas a gente ainda tem grandes influências do mundo sobre nossa vida e nós não podemos ter. Eu quero chamar as irmãs aqui, por favor, podem vir, queridos. O que nós vamos fazer agora, queridos amados irmãos, é um ato simbólico. O suco de uva não se transforma em sangue de Cristo, o pão não se transforma no corpo de Cristo. Mas isso nos traz uma esperança, aviva a nossa esperança quando nós olhamos para o sacrifício. Isso aviva a nossa fé quando entendemos que nós somos resultado da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós participamos disso, nós somos constrangidos no pó, por entendermos ou por trazermos à nossa mente, sempre quando fazemos isso, que nós somos frutos da cruz, nós somos frutos do sacrifício. Então não viva para si mesmo, não viva para você, não busque extremamente prazeres transitórios. É certo que nós estamos sobre essa terra, nós vestimos roupas, nós calçamos, isso tudo é vaidade, é fato. Isso tudo fazemos ainda porque estamos aqui na terra, mas nós vamos receber uma roupa celestial, queridos, umas vestes maravilhosas. Então nós precisamos nos guardar e guardar o nosso coração deste mundo tenebroso. E é importante o sacrifício. Trazemos a memória. Você sabe por que ceiamos? Você sabe por que ceiamos? 1 Coríntios capítulo 11. Ceiamos porque esquecemos, irmãos. Ceiamos porque esquecemos do sacrifício. Ceiamos porque é para nós trazermos a memória, o sacrifício. Fazer isso em memória é uma memória para nós entendermos todos os dias. Oxalá se toda reunião pudéssemos fazer esse momento de ceia, para que a gente nunca esqueça o sacrifício. Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Cristo morreu por nós, para que tenhamos vida. E quando nós olhamos para o sacrifício, nós somos jogados no chão, com toda a nossa imperfeição, a gente bate a mão no peito e dizendo: Senhor, tem de misericórdia, porque eu ainda não estou vivendo como eu queria viver para Ti. A vida piedosa e a vida em Cristo nos leva a viver uma vida entendendo que a perspectiva ela é espiritual, irmãos. Eu quero convidar você, fique de pé, por favor. Eu quero ler o texto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele usa o versículo 27, o versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O versículo 28, ele não dá nenhuma condição. O versículo 28, ele não dá nenhuma condição para que a pessoa não participe da ceia. O versículo 27 diz: o indigno não pode tomar. Mas quem é o indigno? É aquele que não faz parte do corpo. Porque o que faz parte do corpo, ele reconhece a sua fragilidade humana e se volta para Cristo. Esse faz parte do corpo. Para o que faz parte do corpo, não tem a ideia de que eu não vou participar da ceia. Uma vez que eu nego a participação da ceia, eu declaro que eu não faço parte do corpo. Vocês entendem isso, irmãos? O versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, pois por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que nós precisamos entender, irmãos, que nem todo mundo que frequenta a igreja evangélica faz parte do corpo de Cristo. E que isso é uma construção em cada um de nós, de entendermos que de fato somos dele. E se somos dele, vamos viver nele, como lemos o apóstolo Paulo escrevendo para Colossenses. Se vivemos nele, se aceitamos ele, se aceitamos o Cristo, então vamos viver no Cristo. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de reconhecimento, de viver o Cristo. E isso nada mais é do que o testemunho do corpo, a unidade do corpo. Vivermos juntos a vida cristã em Cristo, que é o elo que nos une, é o cabeça da igreja, que somos nós. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua mão grandiosa, Senhor, para participar da ceia, para participar, Papai, desse momento célebre, anunciando a Tua vinda, anunciando a Tua morte, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. E aqui estamos diante de Ti, Senhor, com pão e com cálice, e com vinho, aqui representando o suco de uva. Senhor, obrigado. E assim toda a Tua igreja, Senhor, participará. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis servi-los, irmãs. No seu lugar, o amor e o mundo não conheceu. É verdade. Aleluia. E entregou, me alcançou o amor assim. O mundo não conheceu. Tu és maravilhoso, Senhor. No altar
altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. E eu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. O mundo não conheceu. Aleluia. E ressuscitou. Amém. Aleluia. Irmãos queridos, todos estão servidos. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, assim como o apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto, porque eles comiam um na frente do outro, um comia mais, o outro comia menos, e a ceia é para gerar, irmão, a igualdade, que nós somos iguais. Nós não somos melhores do que os outros, eu não sou mais ungido do que você, eu não sou melhor. Deus me deu uma função diferente. Só isso. Deus me deu uma função diferente, que é guiá-los no Senhor. Mas cada um aqui tem uma função, tem uma responsabilidade no corpo de Cristo, no reino de Deus. Por isso que o pedaço de pão é do mesmo tamanho para todos nós, representando que nós somos iguais, irmãos, e que essa representatividade mostra que o grande e o pequeno, todos foram perdoados, todos foram conduzidos para a cruz. É isso que nós precisamos entender. De posse do pão, a gente entende que é o moer do Cristo. Deus pesou a mão dele sobre o Cristo, por sua culpa, por minha culpa. Isso é graça. Isso é graça. Participe do pão comigo, em nome de Jesus. O cálice continua sendo a expressão do amor e da graça de Deus para com a nossa vida. É impossível, queridos, nós não sermos conduzidos a profunda reflexão. É impossível a gente não ser penalizado em nossas emoções, os nossos sentimentos, quando nós somos submetidos a essa introspecção. O cálice é a oportunidade de Deus. O cálice é a aliança de Deus que não dependeu da sua boa atitude. A graça é a oportunidade dada ao homem que por meio da fé se apossou do favor de Deus. É a aliança feita por Deus, independente de nós. O cálice é o sangue derramado para a remissão de nossos pecados. O cálice
ele diz, da mesma forma como Cristo morreu, nós deveremos morrer com Ele, assim como o texto diz em Colossenses que nós fomos ressuscitados com Ele, morremos no batismo com Ele, mas fomos ressuscitados com Ele, para a glória dEle. Então, da mesma forma que o sangue representa para a gente graça, vida, aliança, resgate, redenção, é exatamente o que você precisa fazer para com o seu irmão. Entenda isso e compartilhe isso. Por isso que eu peço toda vez, mas para que a gente não tenha esse contato, mas eu sempre falo isso, para que a gente possa compartilhar um pouco, mas isso é um ato que nós devemos fazer, entendendo que nós fazemos parte do corpo. O sangue foi derramado pelo corpo, por nós. Amém. Isso é graça de Deus. Esse é favor de Deus. Participe comigo. O amor assim o mundo não conheceu, mas nós experimentamos o amor que nós experimentamos, o amor que nos foi revelado, o amor que nos foi presenteado por sua graça. É esse amor que nós não devemos de modo algum rejeitar, seja por palavras, seja por atitude, seja por qualquer coisa. Não despreze o favor de Deus, não despreze a graça, continue firme. E a minha oração é que cada um de nós possamos estar firme, vivendo em Cristo, só no Cristo, sem legalismo, mas Cristo, o poder de Deus, a manifestação de Deus ao mundo, é a graça derramada na cruz do Calvário. Senhor, obrigado, nós somos gratos, nós lembramos e trazemos, Deus, a memória de nossa existência, o sacrifício pelo qual nos fez entender quem somos na nossa natureza humana, mas quem o Senhor nos fez ser, justificados, santos. O Senhor nos aproximou do Senhor. Isso foi atitude sua, isso foi iniciativa sua, nos aproximar de Ti. E nós estamos aqui, Deus, nós estamos aqui porque nós entendemos o chamado, nós entendemos que o Senhor nos chamou, e esse chamado nós não vamos ser negligentes a Ele, de modo algum, meu Deus. Estamos nessa terra para viver para o Senhor, somente para Ti, para o Senhor. Honra, glória, louvor e exaltação seja dada ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce perfeita comunhão do Espírito, esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você possa viver a vida glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.